Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é um Clube da Bilheteria especial, onde eu vou falar somente a respeito do Adão Negro. Eu já falei bastante a respeito do filme, mas saíram algumas novas notícias aí envolvendo a produção, envolvendo os bastidores, que eu queria abordar rapidamente com vocês. Então só explicando pra vocês, né, vai ser um vídeo um pouquinho mais simples, um pouquinho mais rápido do que o normal. Só que eu queria dizer que o buraco foi muito mais fundo do que muitas pessoas imaginavam, porque o Adão Negro, na verdade, teve um orçamento muito maior do que o esperado, né? O orçamento acabou ficando bem acima, ficou na casa dos 260 milhões de dólares, isso segundo o The Hollywood Reporter, né, que eu sempre utilizo para trazer as notícias aqui para vocês. Então é um trade que eu confio bastante, né? Normalmente eles estão corretos com relação a essas notícias. E por que que isso aconteceu, né? Vocês sabem muito bem que o filme do Shazam foi lançado com um orçamento em torno de 100 milhões de dólares. O filme do Adão Negro, na minha opinião, tinha que ter tido um orçamento semelhante. No máximo, a diferença entre o Shazam e o Adão Negro teria que ser a diferença salarial entre o Zachary Levi e o Dwayne The Rock Johnson, que obviamente, né, tem salários muito diferentes, mas se o Shazam custou 100 milhões, o filme do Adão Negro poderia custar 120 milhões, 125 milhões, que eu acho que não teria sido um problema. Eles deveriam sim ter mantido o orçamento um pouco mais baixo, e eles já começaram com um orçamento de 190 milhões de dólares, que é um orçamento muito alto para um filme que está iniciando agora. O próprio The Rock comparou o filme com filmes da Marvel que tiveram orçamentos muito mais baixos, né? A primeira fase da Marvel não teve esses orçamentos absurdos que os filmes da DC estão tendo no momento. Só que esse nem foi o maior problema, porque quando eles fizeram a sessão teste, que os estúdios normalmente fazem, né, antes de um grande filme chegar, eles chamam algumas pessoas para assistirem determinado filme e as pessoas dizem depois o que elas acharam, se elas gostaram, se elas não gostaram, e as pessoas aparentemente não gostaram, principalmente por causa da falta de conexão com o restante do universo da DC, e eles decidiram fazer regravações, e essas regravações acabaram custando 70 milhões de dólares. Eu não entendo para onde foram 70 milhões de dólares nas regravações desse filme, porque muitas das cenas, inclusive, parece que nem foram utilizadas, né? Eles gravaram muitas cenas com o Superman do Henry Cavill, aparentemente pagaram um bom salário para o Henry Cavill, só que não utilizaram a maioria dessas cenas. O filme não parece de forma alguma ter custado 260 milhões de dólares. É um filme legal, tem alguns efeitos especiais bons, mas no geral não dá pra gente dizer que é um filme que custou quase 3 vezes mais do que o filme do Shazam, né? 2 vezes mais do que vários outros filmes. 260 milhões realmente é um valor muito alto. É mais ou menos o mesmo valor da Era de Ultron, para vocês terem uma ideia, que juntou vários atores, né, que juntou Robert Downey Jr. com Chris Evans, com Chris Hemsworth, né, com a Scarlett Johansson e assim por diante. A gente tem somente um filme com The Rock, com uma história muito simples, a menos que aquele menino skatista lá que a gente vê o filme inteiro seja feito em CGI e custe milhões de dólares. Eu não sei para onde foram esses 260 milhões de dólares, porque nem com o traje do Adão Negro eles gastaram muito, porque o The Rock realmente está usando o traje, ele combinou bastante com o Adão Negro. Eu não achei um filme ruim, né? Dos filmes de herói atuais é o mais convencional, digamos assim, parece mesmo um filme de origem da fase 1 ali do universo Marvel. Eu não discordo completamente da comparação que o The Rock fez, só que o orçamento realmente foi um absurdo. Para esse filme se tornar lucrativo, 260 milhões, vocês sabem muito bem, o filme tem que fazer no mínimo o dobro e mais um pouco. É o que eu sempre falo aqui no Clube da Bilheteria. Então o filme teria que fazer entre 570 e 620 milhões de dólares para se tornar lucrativo, e o filme acabou não fazendo nem 400, então dá pra gente dizer que ele ficou pelo menos 200 milhões de dólares atrás do valor necessário para ele conseguir pagar o seu custo. E por que isso? É importante explicar, né? Porque todo vídeo que eu falo de números e etc, alguma pessoa pergunta, só deixando bem claro de forma rápida, um filme, quando você vai lá e paga 10 dólares para assistir um filme, você não tá pagando somente pro estúdio, você tá pagando pra rede de cinema e pro estúdio normalmente 50% lá nos Estados Unidos, e em outros países como no Brasil, 40% vai pro estúdio, 60% vai pra rede de cinema, Cinemark, Cinemais, Cinépolis e assim por diante. Então, se você pagou R$10 no seu ingresso, R$4 foram para o estúdio, enquanto R$6 ficaram para a sala de cinema. Então é muito pouco que vai para o estúdio, e por isso eu digo que um filme que custou 260 milhões de dólares precisa ter feito, no mínimo do mínimo, 570, 600 milhões
para se tornar lucrativo, o que esse filme não passou nem perto de fazer, e inclusive o resultado dele na HBO Max foi terrível. O filme fez 1,1 milhão de espectadores nos primeiros 4 dias, contra, se não me engano, 2,2 do Snyder Cut, que também não foi um sucesso muito grande, e contra 4 milhões de outros filmes. Eu não me lembro exatamente a lista, como eu disse, não é um vídeo que eu vou citar muitas informações diferentes, só falando para vocês que o resultado de Adão Negro também não foi bom na HBO Max, o que mostra que o filme simplesmente não tinha público, nem usar o Henry Cavill no marketing, o Adão Negro batendo no peito antes do filme estrear, se gabando que ele tinha trazido o Henry Cavill de volta para Warner, deixando bem óbvio, né, fazendo um grande spoiler até da cena pós-crédito do filme, que o Superman ia estar de volta. Só que nem isso ajudou, né, como eu falei, o filme não bateu nem 400 milhões de dólares. O filme do Shazam fez menos dinheiro, então o filme se tornou lucrativo para Warner, o filme deu um certo lucro, ele custou 100 milhões e fez acho que 330 milhões, se minha memória tá correta, então o filme fez pelo menos uns 50, 60 milhões de dólares de lucro, enquanto o filme do Adão Negro, se a gente usar esses mesmos critérios, vai acabar dando mais de 100 milhões de prejuízo. Se o filme custasse 150 milhões, eu acho que a Warner já estaria comemorando, né? Não comemorando soltando rojões, mas com certeza estaria pedindo uma pizza ali para comemorar com a família. Só que com esse orçamento absurdo de 260 milhões, cabeças rolaram, inclusive a cabeça mais poderosa de Hollywood hoje, que é justamente o The Rock. O The Rock foi praticamente demitido em praça pública desse universo da DC. Ele mesmo veio a público dizendo: olha, conversei com James Gunn, e eu não faço parte desse primeiro capítulo da história do James Gunn, ou seja, não vai ter Adão Negro 2, provavelmente não vai ter nunca, né? Não só nessa primeira fase, com esse resultado péssimo nas bilheterias. Eu acho que eles simplesmente vão descartar o The Rock. Eles podem até arrumar alguma coisa pro The Rock fazer em algum outro filme, talvez um filme que não dependa somente da figura do The Rock. Se eles forem fazer um filme de grupo, fazer alguma coisa nesse sentido, eles chamam o The Rock também. Lembrando que o The Rock também fez a voz, né, no filme do Super Pets lá da DC, que também não foi um filme bem sucedido. Então a DC fez uma aposta muito grande no The Rock em 2022 e essa aposta foi perdida, né, digamos assim, porque essa aposta não trouxe frutos, né? E eu tenho um vídeo preparado até para fazer a respeito do The Rock, porque eu acho que isso aconteceu muitas vezes com o ator, né? Ele deu muita sorte em alguns. E eu tenho até um vídeo a respeito do The Rock praticamente pronto para trazer para vocês, onde eu abordo a carreira dele inteira, né? Os números da carreira dele como um todo, porque eu acho que isso já aconteceu algumas vezes com ele, só que muitas pessoas nem percebem porque ele é um cara muito carismático, ele é um cara bem alto astral, tá sempre falando com o público, tá sempre trazendo os produtos, tem a tequila dele, tem o tênis dele, tem as coisas de academia dele. Então eu acho que ele bombardeia o público com tanta informação que as pessoas acabam esquecendo quando alguns dos filmes não fazem o que as pessoas esperam. Mas só para concluir o vídeo, que eu não quero que ele fique muito grande também, eu sinceramente não consigo entender onde a Warner colocou 70 milhões de dólares depois que o filme já estava pronto, depois que o filme já tinha trailers no ar, depois que o filme já estava com marketing em andamento. Como que eles gastaram 70 milhões de dólares? Eu não entendo esses reshoots aí que a Warner faz. Eles gastaram praticamente 100 milhões de dólares no Snyder Cut. Aí até é compreensível, dá pra entender por que eles gastaram tanto, mas em um filme como Adão Negro, o orçamento do filme deveria ser próximo dos 70 milhões e não gastar 70 milhões somente em regravações. Eu não entendi, né? Não melhorou tanto assim o filme tem um visual legal, mas também não é um filme tão rico visualmente. A gente vê ali a maioria das imagens meio desérticas, né? Tem cenas de ação bonitas e tal, mas eu sinceramente não consigo entender onde eles gastaram 260 milhões. Eu gostaria de saber se vocês conseguem entender o que vocês acham, né, desse gasto, desse custo aí exorbitante do Adão Negro, e eu gostaria de saber o que vocês acham do futuro do universo da DC nas mãos do James Gunn e do Peter Safran. Vocês acham que eles deveriam trazer o The Rock, o Adão Negro de volta, ou vocês concordam que ele realmente não deve fazer parte desse novo universo que está começando? Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.